Olá, meu nome é Daniel Bonaldi. Hoje a gente vai começar o segundo tópico de Código de Conduta do Agente Autônomo de Investimento. Assim como foi o primeiro tópico, é um conteúdo de dificuldade bastante pequena. Não devemos perder questão aqui também. Vocês vão reparar que ao longo do material eu vou frisar bastante alguns termos, alguns estão até em negrito, vale a pena a gente prestar atenção e focar bastante neles. São os termos que costumam de fato cair na prova ou que as questões fazem referência e sempre fica mais fácil da gente lembrar. Vamos lá? Então, entendo aqui no código de conduta, né, as normas de conduta, um código de conduta da Ancor para a figura do agente autônomo. As pessoas e entidades que são abrangidas pelo código devem expressar lealdade ao cliente, criar um clima de confiança, devendo observar as autorizações dos clientes para fazer as aplicações e sempre prestar contas. O que isso quer dizer? A gente já comentou um pouco na primeira parte do material que a gente sempre precisa ter uma autorização do cliente para fazer uma aplicação. Então, por mais que eu tenha profundo conhecimento do perfil de risco de um determinado cliente, eu, como agente autônomo, não posso fazer uma aplicação para um determinado cliente sem que esse cliente me tenha dado a autorização. E claro, após efetivada essa aplicação, efetivada essa operação, eu preciso comunicar ao cliente de que eu o fiz. É sempre bom a gente ter esse tipo de prestação de contas com o cliente e ter essa autorização prévia das operações e das aplicações pelos meios eletrônicos, que seja um e-mail que esteja registrado na corretora, o e-mail que é cadastrado na conta do cliente ou por um telefone que é gravado. O próximo item aqui é um dos mais importantes, pode até parecer trivial, mas vale muito a pena prestar atenção aqui, que é sobre manter o sigilo das operações. Então, aquilo que, de repente, comentar, fulano de tal, que é meu cliente, fez uma operação que ele comprou cotas do fundo de investimento XYZ. Isso nunca deve ser dito. Nessa frase que eu acabei de citar como exemplo aqui, nós quebramos dois sigilos, né? Nós dissemos o agente autônomo disse quem é o cliente dele e também disse o que o cliente dele fez de aplicação. Então não é só para manter o sigilo em relação a qual é o tipo de aplicação que o cliente está fazendo, mas também em relação a quem é o cliente. Ofertar produtos com toda a descrição, com uma descrição completa de suas características, né? Um exemplo que é bem fácil da gente imaginar aqui que pode haver algum tipo de erro, é quando a gente vai de repente mandar um e-mail para o cliente perguntando: fulano autoriza a aplicação no fundo de investimento multimercado, fundo XYZ, taxa de administração 2% ao ano, mas omite, por exemplo, a taxa de performance. Eu estou dizendo aqui uma omissão, seja voluntária ou seja involuntária, não interessa, não importa, aqui é um erro, porque não é uma descrição completa. No caso, por exemplo, de uma aplicação num fundo, sempre convém mandar o nome do fundo, taxa de administração, taxa de performance, se houver taxa de performance nesse fundo, prazo de resgates, valor de aplicação e movimentação mínima, categoria do fundo na Ambima, enfim, quanto melhor o descritivo, mais completo for as informações, obviamente mais você está se cercando e prestando a informação que é devida ao cliente para que ele tenha a capacidade e tenha todas as informações à mão para tomar a decisão se ele quer ou não fazer aquele investimento, se faz sentido para aquele perfil de risco dele. Uma coisa que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre perfil de risco. Evitar operações com riscos incompatíveis e visando a segurança de mercado. Então, entender o seu cliente, conhecer o perfil de risco dele e nunca debater operações ou aplicações que estejam em desacordo com o perfil de risco.
uma realidade que a gente enfrenta, é um cliente de repente com perfil conservador, mas que ouviu algum local uma operação que teve com ações e derivativos e fica encantado, acha que tem um dinheiro fácil, entre aspas, mas é comum o cliente achar que ele tem um dinheiro fácil e que ele quer fazer aquele tipo de operação. Esse é um tipo de operação que não convém a um cliente, por exemplo, de perfil conservador. Descartar operações que privilegiem alguns clientes em detrimento de outros. Então, de repente, isso pode acontecer mais no mercado de renda variável, no mercado de ações, em que um cliente vai comprar uma ação no determinado valor e você sabe que tem outro valor, um outro cliente que está disposto a vender determinada ação no mesmo preço e fazer trazer esse tipo de informação de um cliente para o outro. Isso não é uma coisa que deve ser feita em hipótese alguma. No segundo tópico aqui também é muito comum, né, vem muito à mente essas situações com o mercado de renda variável em ações e derivativos, que muitas vezes existem variações, existe uma oscilação muito grande no preço dos ativos e pode dar uma sensação de uma propaganda enganosa, né? Nossa, eu conheci tal pessoa que ganhou 300% em 2 dias numa ação. Então isso é uma coisa que o agente autônomo, dentro do código de conduta, tem que evitar ao máximo, tem que ser o mais diligente, o mais vigilante possível para adequar ali o que ele está dizendo, as informações que ele está passando para o cliente realmente ao que o perfil desse cliente pede, pressupõe para fazer investimentos. Promover constantemente aprimoramento dos profissionais da empresa, seja isso tanto da empresa do agente autônomo, como, por exemplo, da corretora, e desenvolver concorrência com base na competência e não nos preços. Então isso até é uma sugestão que eu dou. Na medida em que você vai criando uma carteira de clientes, você vai criando a sua empresa, você se tornou um agente autônomo e aos poucos você vai dando os primeiros passos, sempre foque na qualidade, nas características do produto, esteja preocupado com a adequação do produto ao perfil do cliente. Isso é importante, isso é muito mais importante do que focar em, não, vamos fazer aqui o CDB do banco tal que está pagando 1%, tem uma rentabilidade de 1% do CDI a mais para um ano. Isso é muito menos importante, isso é muito menos relevante do que uma boa adequação do produto, do portfólio ao perfil do cliente. E claro, a gente já falou bastante sobre isso no primeiro tópico, qualquer tipo de violação deve ser comunicada à Ancor, que é a entidade credenciadora. Retomando aqui um tópico que a gente já falou também um pouco, atividades do agente autônomo, né? Então, dentro do Código de Conduta também está mencionado quais são as atividades do agente autônomo. Então, prospecção e captação de clientes e recepção, registro de ordens e transmissão dessas ordens no sistema da corretora. Então, retomando esse ponto que é muito importante, não existe essa situação em que eu conheço tão bem esse meu cliente, de repente esse meu cliente é meu pai, conheço ele há 35 anos e eu sei que ele vai gostar dessa aplicação. Não posso fazer sem a anuência do meu pai, sem que meu pai me responda, por exemplo, o e-mail autorizando a fazer essa aplicação. E eu sou responsável por pegar essa ordem e registrar dentro do sistema da corretora a qual eu sou contratado. E, mais uma vez aqui, né, a prestação de informações sobre os produtos e os serviços que são oferecidos de maneira bastante completa. E a corretora a qual vocês serão contratados já vai prover uma série de materiais e lâminas de fundos, material de comentários de mercado que vão ajudar bastante nesse dia a dia de prover informações aos clientes. Quais são, agora dentro do Código de Conduta, né, entre responsabilidades e direitos, os direitos do agente autônomo? Então, o agente autônomo tem o direito de ter o seu nome na relação de agentes autônomos cadastrados pela
corretora a qual ele estabeleceu um contrato, firmou um contrato, e isso tem um prazo de 5 dias úteis para estar no site da corretora. O agente autônomo, ele age como um preposto, então ele é um representante dessa instituição, é um representante da corretora. Ele tem que ser remunerado, é um direito dele ser remunerado pela corretora em função das receitas que esse agente autônomo gerou, um percentual em cima das receitas que o agente autônomo gerou, receber da corretora todas as informações necessárias para a devida prestação desse serviço do agente autônomo em relação aos seus clientes e ser informado pela corretora. O agente autônomo tem o direito de ser informado pela corretora de qualquer irregularidade ao longo de alguma operação, ao longo de operações. Então, se a corretora detectou algum tipo de irregularidade, ela deve informar o agente autônomo em relação a essa irregularidade em alguma operação. Deveres e obrigações do agente autônomo. Agir com probidade, boa-fé e ética profissional e zelar pelo sigilo. Uma frase simples. Vocês estão reparando que tem muitos termos aqui que estão em negritos, não à toa, são termos que costumam aparecer ali nas questões de prova, e eu, como agente autônomo atuante nesse mercado, vou pensar aqui o termo sigilo, que talvez seja todos são importantes, mas talvez seja um dos mais importantes nessa questão do dia a dia, de a gente ser bastante diligente e vigilante nessa questão de não comentar nada de um cliente para o outro. Nós devemos, exercer a nossa atividade de agente autônomo exclusivamente com a instituição com a qual tenhamos contrato. E aqui eu vou mencionar uma situação que é comum, acontece às vezes. Como nós estamos lidando com investimentos financeiros, como nós temos uma carteira de clientes, é comum aparecer situações em que empresas que têm distribuição de investimentos fora do país, ou investimentos imobiliários na Europa, nos Estados Unidos, esses assuntos que muitas vezes são de interesse de alguns clientes, por exemplo, de moedas virtuais. Nós não podemos atuar como distribuidores desses produtos ou dessas oportunidades de investimento também. Então, é até um jeito fácil, quando eu sou procurado, e acontece de eu ser procurado, é um jeito fácil de falar, eu, por regulação, não posso ser o distribuidor de qualquer outro tipo de investimento em outro mercado. Eu tenho que me ater aos produtos da corretora a qual sou contratado. Apresentar informações sobre os valores imobiliários oferecidos, essa questão de dar sempre a informação completa e a corretora sempre nos prover com uma quantidade grande, uma qualidade boa de informação. Efetuar o registro das ordens, então recebi uma ordem de um cliente, eu vou efetuar esse registro dentro dos sistemas da corretora para que essa aplicação seja feita ou essa ordem seja inserida no sistema. E seguir rigorosamente os procedimentos de conheça seu cliente. Isso significa que é muito importante que você conheça o seu cliente mesmo. E aqui é um tema bastante sério. Vocês vão notar que no dia a dia de um agente autônomo, a gente acaba recebendo recomendações de clientes, de amigos, e começamos a falar por telefone com algumas pessoas que têm interesse em abrir conta, em ser nossos clientes. Nesse caso, vale a pena ligar, conversar, entender qual é a origem do recurso, conversar com a pessoa que indicou, de onde conhece essa outra pessoa, ter o máximo de informações possível sobre esse possível cliente. Observar as regras de suitability da instituição contratante, da corretora. Regras de suitability nada mais é do que um questionário que, após ser respondido pelo cliente, vai direcionar o perfil de investidor. É um questionário em que o cliente abriu a conta, ele preenche esse documento e vai dar uma ideia do perfil dele, se ele é conservador, moderado, se é arrojado, agressivo. E, obviamente, que a partir da determinação desse perfil, toda a conversa, todo o dia a dia, a interação entre agente autônomo e investidor tem que ser pautado
por esse perfil que foi determinado. Então, um perfil de um investidor que respondeu o questionário de suitability e deu que ele é conservador, talvez não faça sentido ali manter uma dinâmica de conversa sobre, por exemplo, operações em derivativos, que tem uma volatilidade, que tem um risco mais elevado. Também é uma obrigação do agente autônomo responder perante a CVM e a Ancor e demais entidades autorreguladoras pelas atividades da pessoa jurídica a qual eu faço parte. Obviamente que eu sou responsável, por exemplo, pela minha empresa de agentes autônomos perante CVM, Ancor. Negociar os valores mobiliários, os títulos, por exemplo, por conta própria, através da corretora, através da instituição a qual eu firmei um contrato, e não com outra corretora. E informar ao investidor as atividades que está autorizado a exercer e recusar-se a fazer o que não está autorizado. Esse item aqui vai bem em encontro ao que eu acabei de falar sobre essa procura que às vezes existe de outros profissionais para que possamos oferecer outros tipos de produtos, por exemplo, investimento em mercado imobiliário fora do país para os nossos clientes. Não podemos fazer isso. Conflitos de interesses, né? Aplicação de recursos próprios e recebimento de qualquer remuneração ou benefício indireto. Então, essa aqui esse tópico aqui de conflito de interesse, ele é bastante interessante. Eu vou até comentar um caso que acontece comigo algumas vezes, e a gente sempre tem que estar atento para botar o interesse do cliente à frente do nosso. Então, qualquer situação em que eu estou colocando o meu interesse à frente do interesse do cliente está errado. O agente autônomo deve priorizar sempre os interesses dos clientes. Tem um caso, eu sou muito próximo, por exemplo, de um gestor de um fundo, e toda vez que acontece de um cliente vem e fala, eu quero aplicar no fundo tal, que é o fundo desse gestor, eu sempre explicito, eu sempre conto que eu sou muito próximo, eu tenho uma relação familiar com um dos gestores. Por quê? Imagina que situação chata seria se esse cliente de repente me visse numa situação fora, num restaurante, almoçando com esse gestor, e poderia falar, caramba, né, eu quis fazer uma aplicação ali, eu gostaria que o Daniel tivesse me dito que tinha uma relação, será que tem um interesse maior do Daniel em que eu faça aplicação nesse fundo? Não tem nenhum interesse, eu não tenho nenhum tipo de remuneração a mais por isso, ou a menos, não poderia ter, mas eu prefiro deixar isso de maneira transparente, eu prefiro contar para o cliente que eu tenho uma relação familiar com esse gestor, e que se de repente esse cliente numa situação pessoal, num evento no final de semana, em me encontrar com esse gestor, vai ficar claro ali que ele já sabia de antemão dessa minha relação. Na medida em que a gente tem um tratamento mais transparente, a gente sempre vai evitar o conflito de interesse e, obviamente, né, é um ativo intangível que a gente acaba criando de credibilidade, de confiança, o cliente acaba gostando disso. Um pouco agora de deveres e obrigações das instituições contratantes, né, no caso da corretora. Então, é o dever da corretora realizar os procedimentos prévios de verificação da regularidade, credenciamento, idoneidade, capacidade estrutural e técnica do agente autônomo. Então, na hora em que nós vamos nos tornar agentes autônomos de uma corretora, a corretora vai certificar de que a gente tem todo o conhecimento técnico, vamos fazer treinamentos, vai ter visita ao escritório para ver se o escritório está adequado a todas as regras estabelecidas pela corretora. Isso de fato acontece. Manter por um prazo mínimo de 5 anos contados a partir da rescisão do contrato todos os registros relacionados à contratação do agente autônomo. Se eu deixei de ser agente autônomo de uma corretora a qual eu fui contratado, a corretora vai ter que manter por no mínimo 5 anos todos os registros do meu contrato após a rescisão. É dever também da corretora informar imediatamente a Ancor a extinção do contrato comigo. Se a corretora extinguiu o contrato comigo ou eu deixei de ser, é obrigação da corretora informar imediatamente a Ancor que eu saí dos quadros de contratados daquela corretora ou de uma determinada PJ, de uma determinada empresa de agente autônomo de investimento. A corretora responde pelos nossos atos.
Então a corretora é responsável por todos os atos dos agentes autônomos que ela tem contratados. Estender aos agentes autônomos a aplicação de todas as regras internas da corretora são estendidas aos agentes autônomos. E formalizar por meio de contrato escrito sua relação com o agente autônomo, firma individual ou sociedade de agente autônomo. Então, quando passa pela prova, pede credenciamento na Ancor e vai manter um contrato com alguma corretora, é importante que tenha um documento assinado. Isso vocês vão passar com a corretora com a qual vocês escolherem trabalhar. Continuando aqui, estabelecer em conjunto com o agente autônomo a supervisão das atividades. Então, existe uma parceria, uma proximidade bastante grande entre a função de agente autônomo de investimentos no dia a dia e a corretora a qual a gente é contratado. Fiscalizar a regularidade das fichas cadastrais de seus clientes. Então, é um dever da corretora fiscalizar se está tudo certo dentro do cadastro daquele cliente. Inclusive, de 24 meses, de 2 em 2 anos, de 24 em 24 meses, os clientes pessoas físicas são obrigados a renovarem algumas informações do cadastro. Fornecer modelos de documentação a ser encaminhado ao cliente. Então, não é só material acerca de produtos e serviços, produtos de mercado de investimentos e serviços que a corretora provê para que nós ofereçamos aos clientes, mas sim também a documentação necessária para abrir conta e demais trâmites burocráticos. É dever da corretora fiscalizar todas as atividades, todo o dia a dia dos agentes autônomos que, obviamente, estão atuando como preposto, né? Estão representando o nome da corretora. A corretora também deve comunicar à Ancor e à CVM as condutas de agentes autônomos que configurem, obviamente, infrações às normas estabelecidas. Precisa permitir a fiscalização da Ancor caso a Ancor queira realizar algum tipo de fiscalização, por exemplo, dentro do escritório de um agente autônomo. E documentar física ou eletronicamente todos os atos sujeitos à supervisão pela CVM e pela Ancor. Continuando aqui, estabelecer um plano de continuidade. Então, que tipo de obrigação que é essa da corretora? Estabelecer um plano de continuidade. Isso significa que a corretora tem que ter um backup para as operações dela, no sentido de que se algo mais de maior gravidade acontecer, uma corretora não pode parar de funcionar e as suas operações básicas devem continuar com sua equipe mínima necessária, nem que seja num outro local, num outro escritório, mas que ela vá continuar operando. Isso é estabelecer um plano de continuidade. Manter sistemas de segurança, telefonia, TI e arquivamento físico. Comentei logo no início que é importante que as ligações para operações sejam gravadas, os e-mails que confirmem operações ou que peçam aplicações sejam todos armazenados. Então, dever da corretora é manter esses sistemas de segurança de telefonia, TI e arquivamento físico. Instituir sistema de gravação dos diálogos com os clientes. Então, você pode até, de repente, conversar com o cliente num telefone sobre alguma situação, sobre a conta dele, mas na hora de fazer uma operação, de dar ordem de uma operação, sempre tem que ser um telefone gravado. Aí já vale a pena fazer sempre no telefone gravado e você não corre risco nenhum em relação a isso. E nomear um diretor responsável pela implementação de tudo que a gente comentou agora. Toda corretora tem um diretor que é responsável por toda a implementação desses itens que nós acabamos de falar. Por fim, aqui, para encerrar esse nosso primeiro bloco do segundo tópico, é proibido que a corretora induza o agente autônomo a firmar um contrato com fundos de investimento. Então a gente viu no primeiro tópico que o agente autônomo de investimento ele pode distribuir cotas de fundos de investimento de distribuidoras de cotas de fundos de investimento, mas é proibido que a corretora incentive o agente autônomo a firmar esse contrato. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do segundo tópico. Obrigado.